E aí, tranquilo? Bom, eu acabei de ver um vídeo no YouTube sobre plots com o Fortran, né? A menina ali, a moça, ensina como que plota com o Fortran, mas basicamente o que ela faz é usar o GNUplot. Então ela não fez um plot com o Fortran. Mais pra frente eu vou trazer aqui pro canal alguns bindings de bibliotecas de Fortran mesmo com o GNUplot. No momento eu não quero fazer isso. Mas vendo o vídeo, ela me deu uma ótima ideia de como fazer, de dar um exemplo para você de como fazer um plot, tá? Do meu jeito, óbvio, né? Do jeito usando as coisas que a gente aprendeu ao longo dos vídeos. Então vai ser basicamente isso. Eu vou só fazer um plot. Vou fazer um plot de uma função quadrática e talvez de um seno, tá? Hum. Eu vou deixar linkado o vídeo dela provavelmente aqui. E aí você pode dar uma olhada lá também, comparar, tá? Ver como ela faz, é maneiro o jeito dela também. Eu vou fazer aqui um pouco diferente. Então eu criei esse diretório que se chama plot.ex. Deixa eu só ver se está gravando. Tá, acho que falei um minuto, nem comecei. A gente vai precisar... Tá, tô dentro desse diretório chamado plot.ex e eu vou precisar dessa ferramenta que se chama GNUplot. Para você instalar, basicamente o que você precisa é procurar no Google como fazer isso. Ou, se você tiver numa distribuição Linux, é muito simples, porque você pode usar o seu Package Manager aí para procurar. Então, se você estiver usando Ubuntu da vida, coisas do tipo, Debian, sudo pacman, sudo pacman não é, sudo apt install GNUplot, do jeito que está escrito aqui. Se está usando alguma versão alguma baseada em Arch, com, sei lá, Mint, essas coisas, né? Não, Mint não é Arch, eu acho. Enfim, você usa o pacman, tá? Sudo pacman install, sudo pacman GNUplot, sudo pacman -s GNUplot, tá? Procura aí, dá um jeito. Você vai precisar disso como pré-requisito para hoje. Então vamos gerar os nossos dados. Então vou criar um arquivo main.f90. Então o que eu quero? Eu quero plotar a função. Eu quero criar uma função. Essa função vai pegar os meus dados e vai gerar outros dados e a gente vai plotar no fundo uma função quadrática, por exemplo. X ao quadrado é o que eu quero inicialmente, tá? Então eu vou criar um módulo. Eu vou chamar de mod. Terminar módulo, ok? Então tá aqui o nosso módulo. Dentro desse módulo, eu vou criar uma função que se chama quadrática. Então, function quadrática. Deixa assim. Ela vai pegar o x e como resultado, res. Não tem problema nenhum, deixa assim, res. And function. Beleza? Então o que é o x? X vai ser o número real. Real intent in x. Eu vou usar aqui algumas coisas a mais. Eu quero, por exemplo, usar implicit none, que é o clássico, né, que eu esqueci. Vamos usar o ISO Fortran Env para a gente buscar aqueles parâmetros de precisão. Então, only, aqui eu errei, né, aqui é vírgula. Vamos pegar o R64. Real, lá dentro do módulo, lembra, tem um real 64. Deixa eu compilar. E aí tem alguns erros. Função quadrática não tem o tipo definido, né? Então vamos botar aqui, ó, real. Eu escrevi Fontran, né? Pronto. É isso. E não tem o resultado, tá? Então, res vai ser igual a x vezes x. Esse aqui é o famoso x ao quadrado. Até aqui tá tudo bem. Tirando o fato de eu escrever errado Fortran, né? O que é razoável, porque eu não sei Fortran, né? Então tudo bem. Vamos lá. Essa função... Bom, como eu importei o módulo, eu quero com uma precisão maior. Então eu vou botar aqui que esse cara aqui é R64. E esse cara aqui também vai ser R64. Então basicamente eu tenho algumas casas a mais de precisão. Apesar de ser um exagero nesse caso, tá? Não preciso disso. Então vamos lá para o nosso programa. Em vez de criar um range, vamos fazer um negócio mais interessante aqui, né? Integer i. Vamos pegar o nosso eixo x do gráfico. O que vai ser o nosso eixo x do gráfico? Qual o tamanho do nosso eixo x, né?
pegar um range decente aqui, por exemplo. Vamos fazer de -1 até 1. Alguns pontos, né? Então eu tenho i indo de -1 até 1. Então vou fazer isso. Só que aqui lembra que o passo desse range é sempre inteiro, né? Então vou fazer de -100 até 100. Agora eu tenho aqui bastante números no meio. E o meu i vai ser o meu número real aqui, que está aqui dentro. Então eu vou dividir isso aqui agora por 100. Deixa eu botar aqui 0.0, porque senão ele vai converter. Então basicamente esse é meu x. E eu preciso de um tamanho, né? Qual que é o tamanho do x? De 1 até 100 tem 100. De -1 até 100 tem 100. Então tem 201. Se eu levar em conta o zero. Então vamos dar uma olhada no nosso range aqui, ó. Preencher x. Então tem 200 números aqui. Coisa pra caramba. Normal, né? Nada demais. Beleza. Eu vou usar aqui o módulo. Então use mod. E eu também vou usar o isofortran aqui dentro. É o 64. Vamos declarar esse x como sendo R64 também. Tudo vai funcionar normal. Não fiz nada demais até agora, só estou importando precisão. Em vez de ficar declarando real vezes 8. Então aqui está tudo certo. Eu vou botar aqui agora R64. Agora você viu a diferença aqui, né? Se eu printar um inteiro, né? Vou deixar esse R64 para ficar bem claro. Que eu quero que esse cara seja um real 64. Mas tudo bem. Deixa assim. Então tá aqui nosso x e nosso y. Nosso y vai ser vai ser x ao quadrado, né? Então vai ser 201. Então se eu chegar aqui e fizer y igual a x, aliás, y igual a quadrática de x, vai dar errado, né? Isso aqui não dá. Por quê? Porque essa função que eu declarei aqui está declarada para números. Para isso, eu posso usar o ornamental. Show de bola. Agora sim vai funcionar. E quebrei minha cara, né? Ah, claro, não estou printando nada. Então tá aqui y. Vamos printar x e y. Isso aqui vai ficar muito feio, né? Mas do jeito que eu estou printando aqui, tá errado os dados, né? Essa formatação não é legal. Porque eu estou printando 2 vetores. Isso aqui tá definitivamente errado. Mas assim, dá pra você ver que tem valor aqui dentro, né? Mas essa formatação não tá legal. Depois a gente mexe nisso aqui. Vamos seguir aqui e já era. Então perceba, todos os meus dados já estão aqui. O que eu vou fazer aqui agora vai ser só reescrever isso aqui, porque isso aqui eu acho que tá me dando agonia. Dimension 201. Então eu tenho o x e o meu y declarados, vírgula, e olha que bonitinho ficou. Normal. Então, y é igual a quadrática de x. Estou printando esse cara. Não quero printar isso, eu quero printar isso dentro de um arquivo, certo? Então, vamos usar a função open, que a gente já discutiu aqui também nesse canal. Tá? Open, aí a unit pode ser new unit, file pode ser file name, action pode ser simplesmente write e close new unit. Aqui dentro agora eu tenho que fazer o seguinte, né? Eu tenho que só minha formatação. Tenho que usar a função write, passar new unit e a formatação já está aqui, né? Só tenho que deletar esse cara. Então tá aí. Basicamente isso aqui vai gerar da linha 28 até a linha 30. Isso gera um arquivo para mim com o nome chamado de file name, que eu não declarei. Eu não declarei file name nem new unit, né? Então, new unit e file name. Que eu vou chamar file name? Vou chamar de quê? De data.txt. Deixa eu ver se tá gravando.
10 minutos, meu Deus, como eu falo, né? Tá. Character. Aqui eu escrevi errado. Character. Qual o tamanho? Não sei. Vou montar. Deixa assim. File name. Então, olha só que belezinha, cara. E pum, show de bola. Saca só. Agora, do jeito que as coisas estão aqui, vai dar errado, né? O que eu tenho que fazer aqui é passar um range, né? Por exemplo, aqui. E vamos usar esse loop aqui de igual a 1 até size de x. E vamos ver se vão torcer para dar certo. O que está acontecendo aqui agora? Basicamente eu estou criando um loop dentro do meu próprio write, né? Para printar x1, y1, x2, y2, x3, y3. Né? Então se eu der um run aqui, rodou, vamos dar uma investigada dentro da pasta data. Olha aí. Tá ok, deve estar certo. E agora você pode usar o GnuPlot para ver os seus dados. GnuPlot, aí você põe aqui plot ou só p, vou botar p porque eu sou raiz. Plot, aí entre aspas duplas, data.txt. E aí tá aí o nosso plot. Bem simples, né? Deixa eu botar aumentar a grossura, eu acho que é LW3. Olha aí que beleza, LW4. Se eu botar 10, acontece. Grossão, hein? Olha só. Tá aí o nosso plot, muito simples, né? Tipo, bem bobo. É uma ferramenta muito simples para fazer plots. Claro, né? É toda uma linguagem, né? Então tem muito mais coisas que você pode fazer. Outra parada que é maneira de fazer também, por exemplo, é usar o próprio terminal. Aqui, ó. Você pode escrever, por exemplo, GNU-plot -p, -e, e aí você passa o comando. O -e significa execute. Ele vai executar algum comando que está aqui do lado. Então, plot data.txt. Você viu que eu tenho que passar essas aspas simples do comando com barra, né? E o P significa de persist, né? Então se eu plotar aqui, ó. Aí, show de bola. Dei Enter. Mesmo plot que a gente viu antes. De novo, só pra você ver. E ó, se eu tirar o -p, ele plota e fecha, tá vendo? Esse P significa pra ser persistente. Legal, né? Show. Tá, vamos fazer o nosso programa fazer isso agora pra gente. Então, vamos chegar aqui. Vou botar aqui, ó. Start. E vou botar aqui um tal de start agora. Start, pronto. O que é isso aqui? É só pra ver se o plot aconteceu ou não, né? Então, if start é diferente de 0, eu vou fazer o seguinte. Then, and if. Eu vou executar o quê? Eu vou executar aquele comando do GnuPlot direto no meu programa. Eu posso fazer isso, né? Só fechar aqui. Eu descobri agora como é que faz pra tirar essa barra aqui, ó, que é Ctrl H. Quer dizer, eu tive que criar uma função, né, pra fazer isso. Mas agora deu certo. Agora eu consigo ter um pouco mais de espaço. Call execute command line. Então eu vou executar um programa na linha de comando. Então a gente fez GNU plot -p, -e, e eu tenho que fazer o plot data.txt. Esse é o comando, né? Só que aqui a gente tem os probleminhas com essas aspas, né? Então aspas duplas dentro de uma string é aspas duplas, tá? Então tá vendo? Isso aqui é uma aspa dupla. Isso aqui é uma aspa dupla dentro de uma string. Ok? E aí eu posso usar aspas simples aqui, ó, no data.txt, que vai funcionar também. Tá. É isso aí. Deixa eu só tirar esse if aqui. Deixa eu só ver o negócio. Ó, deu certo. Eu botei igual, né? Era pra ser diferente. Tá aqui o nosso plot. Ele é feito direto do programa, né? Bom, deixa assim. Então tá lá o nosso plot bonitinho, como a gente esperava, né? Então eu posso usar direto o programa para fazer isso, né?
Bem simples também. Agora isso aqui me pegou, cara. Agora eu fiquei confuso, eu não lembro, eu achava que o valor tinha que ser diferente de zero. Ah, verdade, se for diferente de zero é porque deu bosta. Ok, isso. Então tá, isso aí. Se for zero, show, tá? Tanto que a gente geralmente faz if stat diferente de zero, aí você mete um error stop aqui, né? Isso. Tá, meu cérebro que me bugou aqui agora. A gente já viu esse comando aqui, né? Então, se deu alguma cagada, ele é diferente de zero. Se ele é igual a zero, então a gente pode executar. Eu posso até tirar esse den aqui, na real. Fazer tudo uma linha só. Ó, toma. Então tá aí o nosso plot, bem simples, né? Então você vê, né? Aqui a minha filosofia é um pouco diferente, né? Quanto mais complicado, melhor. Então a gente criou uma unidade, a gente fez o plot, etc. E aí a gente executa direto da linha de comando. Eu posso complicar isso aqui um pouquinho mais ainda, tá vendo? Deixa eu pular mais uma linha. Eu posso fazer o seguinte, eu posso simplesmente concatenar esse cara com o nome do file name aqui, ó. File name, assim fica mais bonitinho, né? E dá igual também, né? Então tá aqui o nosso gráfico. Claro, né? Essa é um super exercício onde eu faço um gráfico bobo. Tem algumas coisas acontecendo aqui. Eu usei módulos, eu usei precisões, eu usei arquivos, eu usei subrotinas, eu usei uma revisão rápida de como é que você manipula strings, concatenação, erro ending, uma função quadrática aqui agora que a gente definiu como elemental, porque aí ela vai funcionar para vetores também. Ela é muito simples, eu nem precisava fazer isso aqui, mas você pode... Bom, N coisas, ranges, notações, caractere, parâmetro, bom, enfim. É isso aqui, é só isso que eu queria fazer. Você vê, foi bem simples gerar esse gráfico. Aqui é uma perspectiva um pouco diferente, onde você conhece o seu eixo. Eu conheço o meu eixo X, e aí agora eu estou investigando meu eixo Y. Você vê o esforço foi mínimo aqui, né, para gerar os dados. No eixo Y, nada de loop, nada de nada. Só na hora de escrever aqui que você tem que tomar um certo cuidado, né? Claro, se eu tivesse definido isso com uma matriz, por exemplo, se eu tivesse feito uma matriz 201 por 201, seria maneiro também de fazer isso aqui, né? Fica aí como exercício, cara. Em vez de declarar x e y, dois vetores diferentes, declara uma matriz M, 201, 201, aliás, 2 por 201, desculpa. E aí usa o 21 para ser o x e o 22 para ser o y, né? E aí na hora de fazer o plota aqui, ó, usando uma formatação normal também. Pá, tudo certo. Então você vê aqui. Bom, é isso, é simples, é só um exemplinho bobo, tá? Me julgue, eu não tô nem aí. Mas esse é o jeito como eu faço, o jeito que dá pra fazer. Então, espero que eu tenha te ajudado, caso você tenha dificuldade em algum desses exemplos. Esse foi o primeiro exemplo que eu fiz, um vídeo só de exemplo. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o like também, porque eu não sou palhaço, tá? E um abraço, a gente se vê mais tarde, na continuação dessa playlist tenebrosa aí de Fortran. Falou!